Salve, salve, queridos alunos! Bom ver vocês novamente para a nossa última aula de evolução. Nós vamos falar nesse momento sobre os processos que levam à formação de novas espécies. Você que não assistiu às aulas de teorias evolutivas, as aulas de 1 a 5, não perca a oportunidade. Entra aí no nosso canal Direto ao Ponto Vestibular. Assista essas aulas porque elas são muito recorrentes nos principais vestibulares do Brasil. Vale a pena você fazer uma breve revisão, ok? Não esqueça de deixar seu like, não deixe de assinar o canal se você nunca assinou, não deixe de ativar o sininho para as novas aulas e para as nossos momentos de pensamento. Mas vamos lá, vamos começar ao processo aqui. Olha o tema da aula aí embaixo, ó. Especiação é a junção de duas palavras. Por definição, especiação é ação e espécie. Então, o que significa isso, professor? Olha só, é um mecanismo natural que leva à formação de novas espécies. Isso para quem acredita na teoria evolutiva. Não podemos deixar de lado as pessoas que ainda acreditam no fixismo. Então, essa aula é uma aula teórica. Não quero dizer que ela é uma verdade absoluta. Acredita se você quiser. Dentro dos vestibulares, esse mecanismo é pedido. Portanto, você precisa ter conhecimento dele. Olha só, meu querido. Em relação a esse mecanismo, você tem uma espécie ancestral, ok? Que aí a gente colocou a imagem da borboletinha A, que é uma borboletinha azul, né? E aí vai acontecer vários eventos que lá no final, vejam só, nós vamos ter uma borboletinha marrom e uma borboletinha verde. Será que elas são de espécies distintas ou não? O que a gente precisa saber para assim falar, olha, afirmar sim, pertencem às espécies distintas? O que aconteceu para formar essas espécies distintas? É o tema da nossa aula de hoje. A partir do momento que você se apropriar desse conhecimento, tenho certeza que a sua visão a respeito desse processo evolutivo se tornará muito mais fácil, muito mais palpável para você poder entender. Então, vamos comigo. Nós vamos abordar, então, desde o princípio, as etapas que levam à possibilidade de se formar diferentes espécies. A primeira etapa, de duas que existem, olha só que simples, são duas etapas. A primeira se chama isolamento geográfico. Mas o que é isso, professor Montanha? Calma, meu querido. Olha só. Vamos imaginar um ambiente aí, onde existem todos os indivíduos, feito bolinhas, só que esses indivíduos não são exatamente iguais, né? Esses indivíduos são verdes escuros e verde claro, como diria Darwin, né? Os indivíduos dentro de uma população, eles são diferentes. Então, o retângulo aí aponta um determinado ambiente e as bolinhas apontam aí indivíduos diferentes da mesma espécie que vivem no mesmo local. Então, olha lá. Os indivíduos constituem uma população, pois são da mesma espécie, estão no mesmo local e ao mesmo tempo. Que eles estão no mesmo local e ao mesmo tempo é fácil de ver, né? Eles estão aí. Mas você lembra o que é pertencer à mesma espécie? Meu querido, se você não lembra disso, ó, tá na hora já, tá? É um dos pilares da biologia compreender o que são indivíduos da mesma espécie. Então vai aqui, ó, uma informação de extrema importância para você que não lembra. Ó, indivíduos da mesma espécie são aqueles que apresentam a capacidade de cruzar e gerar descendentes férteis. Então o verde escuro pode cruzar com o verde escuro e ter filhinhos verde escuro. O verde claro cruzar com o verde claro e ter filhinhos verde claro. Mas a coisa mais interessante é
que o verde escuro pode cruzar com o verde claro e ter filhinhos que vão gerar novos filhinhos. Portanto, eu cravo para vocês, todos esses que estão aí são indivíduos da mesma espécie. Pois bem, ainda não aconteceu o isolamento geográfico, mas vejam só, vai surgir uma barreira que separa a antiga população. Que barreira é essa? Aí eu coloco com uma linha tracejada, mas vamos para a vida real. Vamos imaginar que esses indivíduos fossem lesmas, né? E que essa linha tracejada fosse aí uma estrada, uma autoestrada de pista dupla, né? Que vai para um caminho, vai para o norte e vai para o sul. Então a gente teria aí 4 pistas. As lesmas do lado A não conseguem atravessar a estrada, já até tentaram. Conto um caso para vocês, que as lesminhas que estavam do lado A queriam visitar os primos e familiares do lado B. Começaram a atravessar a estrada e veio um caminhão, uma falou, olha o caminhão, cadê? Já era, tá? Então, olha só, a população A não consegue um contato com a população B. Nos exercícios, às vezes, aparece assim, essa barreira impediu o fluxo gênico, ou seja, eles não conseguem mais acasalar, eles não conseguem mais cruzar. Um outro exemplo, né, se fossem antes dessa barreira geográfica, fosse o continente. E a linha tracejada foi um movimento das placas tectônicas, e aí se formou uma ilha na região A e o continente na região B. E tinha cobras, então as cobras da região A ficaram separadas da região B. Isso é uma barreira geográfica, que pode ser natural ou artificial. Um outro exemplo é uma barragem, é uma represa que separa os indivíduos. Sacou então o que é o isolamento geográfico? Foi uma barreira que separou a antiga população. Mas e aí, professor Montanha? Aí acontece o seguinte, os ambientes em que estão as populações A e B podem ser diferentes. Se permanecerem o mesmo, a tendência era que os indivíduos bem adaptados na região A e na região B continuem da mesma maneira bem adaptados e não aconteça o processo de especiação. Porém, como eu enfatizo aí, se os ambientes se tornarem diferentes para A e para B, ou só para A ou só para B, o que pode acontecer? De duas, uma. A primeira é a população A e B sofrerem pressões seletivas diferentes. Explica um pouquinho melhor, professor? Explica. O que é pressão seletiva ambiente? O ambiente da região A, do habitat A, é diferente de B. Então, os indivíduos que estão bem adaptados em A podem não ser os mesmos que estão bem adaptados em B. Isso é pressão seletiva diferente. Bom, se isso acontecer, meu querido, o que você acha que vai rolar? O mais provável é que as populações A e B possam se extinguir. Por quê? O ambiente é opressor. Se eles não estiverem bem adaptados, a chance de sobrevivência é muito baixa. Mas, olha que bonito, mas, presta atenção nisso, mas, se ocorrer uma mutação, e essa mutação for positiva, o que vai acontecer? Olha lá, apareceu o mutante vermelhinho. Por que eu pintei ele de vermelhinho? Para mostrar que ele é diferente dos indivíduos antigos. Mas, professor Montanha, como que eu vou saber se essa mutação é positiva? Olha só o que está acontecendo com o passar do tempo, meu querido. A população está ficando toda ela vermelhinha. Ou seja, essa característica X qualquer que aconteceu aí, tá? Essa mutação foi tão boa, gerou uma adaptação tão positiva para os indivíduos dessa população,
que ao longo do tempo eles sobreviveram mais tempo, se reproduziram mais vezes e deixaram essa característica para a nova população. Então, se ao longo do tempo os indivíduos daquela população passaram a apresentar essa característica mutante, eu posso sim cravar que essa mutação foi positiva. Então a chance de sobrevivência agora aumentou. Ok? Mas eu já posso afirmar, então olha lá, nesse momento podemos afirmar que ocorreu um processo de raciação. Sinônimo de raciação originou uma nova subespécie. Os indivíduos de A e B ainda têm a capacidade, se estiverem juntos, então se desaparecesse essa barreira geográfica, embora a turma de B fosse vermelhinha e a turma de A fosse verdinha, se eles conseguissem acasalar, se eles tivessem fluxo gênico e continuassem gerando descendentes férteis, eu diria que B é uma subespécie relacionada a A. São de raças diferentes. Então, sim, ainda eles pertencem à mesma espécie. Porém, olha só, vou voltar, ó. Primeira etapa, isolamento geográfico, olho no lance. Segunda etapa, isolamento reprodutivo. O que é o isolamento reprodutivo? Se as condições continuarem a pressionar os indivíduos, por exemplo, da população B, eles poderão continuar a se diferenciar ao longo do tempo. E eles eram todos redondinhos. Mas olha só o que vai acontecer agora. Mutações vão tornar esses indivíduos quadradinhos, ou seja, bem diferentes da população A. E se eles se tornarem tão diferentes, a chegar a um grau de diferenciação tão grande que não consigam mais gerar descendentes férteis, em relação à antiga população A, eu posso cravar, sim, a partir deste ponto, podemos considerar que A e B são populações compostas por indivíduos de espécies diferentes. Professor, tá, você falou de bolinha e quadradinho, mas eu não estou conseguindo enxergar isso na vida real. Dá para você dar um exemplo do nosso cotidiano? Dá. Vamos pensar, hoje em dia, todos os cachorros domésticos pertencem à mesma espécie. Todos eles são canes familiares. Desde o Chihuahua até o dog alemão, que é o Scooby-Doo. Passando aí por inúmeras raças, por exemplo, até o Golden Retriever e o Labrador, que são raças bem próximas. Se o Golden cruzar com o Labrador, a chance de sobrevivência dos filhotinhos são bem altas. Por quê? Porque o ancestral comum deles é muito próximo, né? As semelhanças anatômicas e bioquímicas é muito alto. Mas se eu cruzar o Pinscher com o dog alemão lá, com o Scooby-Doo, anatomicamente eles já estão bem diferenciados. Eles vão ter filhotes? Vão, né? Até o cruzamento deles deve ser algo bem esquisito, né? Mas vamos imaginar que cruzaram. Vai nascer os cachorrinhos feios para chuchu, mas eles ainda têm a capacidade de gerar descendentes férteis. Vamos imaginar que a manipulação humana e a seleção artificial humana vai tornando o Pinscher cada vez menor e o dog alemão cada vez maior. Vai existir um determinado momento que a população do dog alemão vai ter um órgão reprodutor totalmente incompatível com a estrutura reprodutora do Pinscher. E aí eles não vão mais conseguir acasalar. Nenhum dog alemão, nenhum animal, nenhum grupo nem da população de dog alemão conseguirá acasalar com a população de Pinscher. E aí é o que está escrito aí, meu querido. Eles se tornaram espécies distintas. O dog alemão futuramente pode se tornar um quadradinho e o Pinscher continuar sendo bolinhas. Sacou? Entendeu? Ok.
Mas esse exemplo que eu dei de incompatibilidade dos órgãos sexuais é um exemplo disso daqui, ó. Do isolamento geográfico, a barreira geográfica, a pressão seletiva em ambientes diferentes, levou à raciação. Levou à formação do pincher e à formação do dog alemão. A raciação pode se tornar tão diferente, as raças tão diferentes, que levam ao isolamento reprodutivo. E se levou ao isolamento reprodutivo, como eu já disse, 2 vezes eu posso cravar que gerou-se espécies diferentes, levou à formação de espécies distintas. Bom, a partir disso, existem os tipos de isolamento reprodutivo. Basicamente, a gente cria 2 grupos de isolamento reprodutivo. O primeiro grupo a gente chama de isolamento reprodutivo pré-zigótico. Se você prestar atenção no nome, pré, antes, zigótico, são eventos que impedem a fecundação. Por exemplo, montanha. Vamos lá. Um exemplo de isolamento reprodutivo pré-zigótico é da forma gamética, ou seja, os gametas apresentam estruturas químicas que impedem a fecundação. Então, olha lá, está escrito, ocorre quando gametas em que, embora colocados no mesmo local, ou seja, o aparato sexual, a estrutura reprodutora, os órgãos reprodutores dos indivíduos permitem o acasalamento. Mas o óvulo e o espermatozoide quimicamente são incompatíveis, então não ocorre a fecundação. A isso eu dou o nome de isolamento reprodutivo pré-zigótico do tipo gamético. Um outro tipo é o mecânico ou o anatômico. É o exemplo que eu acabei de dar dos cachorros. Esse tipo de isolamento baseia-se na existência de estruturas morfológicas incompatíveis. Normalmente é porque o aparelho reprodutor de um grupo é muito desenvolvido e do outro grupo é muito pequeno. Nos animais ocorre que os órgãos reprodutores são incompatíveis. Nas flores, estas podem ter uma estrutura que impede o contato com certos insetos que transportam os gametas das plantas. Então, impede a polinização, ok? Um terceiro tipo, esse é muito legal, eu sou fã desse daqui, ó, sazonal ou temporal. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos falar do ipê amarelo. O ipê amarelo, ele floresce nas primeiras semanas de primavera, isso. E a floração dele dura uns 15 dias. Então, as flores do ipê amarelo conseguem fecundar com as flores do ipê amarelo, gerando frutos do ipê amarelo, ok? O ipê roxo, normalmente, costuma florescer no final da primavera, começo do verão. E também a floração deles dura uns 15 dias. Perceba que nós temos aí mais de 2 meses de diferença entre a floração do ipê amarelo e do ipê roxo. Naturalmente, os pólens do amarelo com o roxo não conseguem fecundar as flores femininas, porque isso acontece em épocas diferentes, dentro de uma sazonalidade diferente, tá? Isso, então, é o tipo de isolamento sazonal. Um terceiro tipo é o comportamental ou etiológico. Eu quase coloquei aqui um filminho da dança do acasalamento, mas ia usar muito tempo de vocês. Mas tem a ver com a dança do acasalamento, meus queridos. Tem um grupo de vagalumes que emite luz, né, para chamar a atenção da fêmea na hora do acasalamento. E a frequência de piscar rápido chama a atenção das fêmeas que também piscam rápido. E tem um outro grupo que pisca devagar, só chama a atenção
das fêmeas que emite a mesma frequência, o mesmo padrão. Então, que pisca a bunda rápida não chama a atenção do grupo que pisca a bunda devagar. Isso é um comportamento, mas existe muito na natureza. Vários tipos de dança do acasalamento que se tornaram diferentes, separaram grupos que esse grupo não cruza mais com o outro. Então, esse é o comportamental. Um segundo grupo de isolamento reprodutivo é o pós-zigótico. Como está falando, nesse caso ocorre a fecundação. Uma vez fecundado, se a quantidade de cromossomos for muito diferentes, na hora do pareamento dos cromossomos homólogos, não vai ocorrer a formação de células no processo de diferenciação. Então, forma uma massa celular sem forma alguma e o corpo da fêmea acaba fazendo um aborto espontâneo. Em outros casos, acaba até nascendo descendentes estéreis. Como que acontece isso? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Para quem gosta do Shrek, a gente tem aqui o burro que cruzou com dragão fêmea, não sei o nome, dragão fêmea. E olha só o que nasceu aí, pessoal. Isso é impossível de acontecer. Isso é uma aberração. Estão ensinando para os nossos filhos conceitos errados no desenho do Shrek. Está tudo errado. Não pode. Não deixa seus filhos assistirem Shrek. Porque acho que vocês ainda não têm filhos. Mas se tiver, não deixa. Não deixa, porque o conceito está errado. O conceito está errado desde o começo. Primeiro, o burro. O burro. Já está aí o erro, é o burro. Por quê, pessoal? Como que surge o burro e a fêmea do burro é a mula? Olha só. O burro nasce e a mula nasce do cruzamento de jumentos com égua ou de jumentas com cavalo. E o burro e a mula são estéreis. Eles são estéreis, configurando que eles surgiram do cruzamento de espécies diferentes, tá? Então, o burro e a mula não conseguem ter filhinhos porque eles surgem de grupos de espécies distintas. Também é um isolamento reprodutivo pós-zigótico. Ok, pessoal? Bom, creio eu que com essas informações você já pode começar a se divertir fazendo os exercícios a respeito desse tipo de assunto, de especiação. Mas eu peço encarecidamente para que eu possa continuar produzindo essas videoaulas, fazendo isso com muito carinho, porque é para vocês, eu não cobro nada. Então deixa seu like, vamos levitar o nosso canal, assina esse canal, pelo amor de Deus, põe aí o dedo na assinatura, já apareceu aí para vocês. Compartilhe essa aula, arruma um amigo para se inscrever também, ok? Assim a gente vai conseguir ao longo do tempo produzir todos os conteúdos da biologia e tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas, mesmo porque esse conteúdo é grátis. Para vocês, com vocês, um beijo no coração, fui, tchau, obrigado!